Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Amanda e nesse vídeo eu vou falar sobre backgrounds. Eu vou mostrar para vocês as 3 formas que eu utilizo para posicionar os backgrounds da minha cena. Primeiro eu vou mostrar para vocês uma cena interna que eu utilizo de 2 modos de background, que é utilizando o HDR e o retângulo. E depois eu vou mostrar uma cena externa que eu também utilizo o HDR e utilizo o Photoshop para colocar os meus backgrounds. Nas cenas internas, geralmente, eu não utilizo o Photoshop, tá? Eu acho bem mais prático utilizar dessas 2 maneiras, utilizando o HDR e o retângulo, e eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro modo de posicionar o background que eu vou mostrar vai ser o HDR. Primeiro, eu já falei pra vocês no vídeo que eu coloquei na semana passada sobre HDR, onde a gente procura, o que são HDRs, mas eu vou repetir aqui de uma forma bem rápida, só para não deixar assim um contexto. HDR, elas são imagens que a gente baixa, que elas vêm com informação de background, de reflexos e de iluminação da nossa cena. Então a gente pode usar esses HDRs tanto para colocar background, como reflexos, como a iluminação. E a gente pode usar vários HDRs juntos, mas isso vai ser um outro vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que põe o background. Primeiro, mostrar aqui rapidinho, de novo, onde é que eu baixo os meus HDRs, que é nesse site HDR Heaven. É só a gente vir aqui em HDRs, e aqui a gente consegue baixar qualquer HDR que a gente quiser. Vamos voltar aqui para a nossa cena. E aqui a gente vai posicionar primeiro a nossa Dome Light para poder colocar o HDR dentro dessa Dome Light. Vamos lá na nossa aba de V-Ray Lights. Vamos clicar aqui na Dome Light e posicionar ela em qualquer lugar da nossa cena. Qualquer lugar que a gente posiciona, ela funciona da mesma forma, tá? Pode ser em qualquer posição. Então eu vou posicionar ela aqui no meu piso. Vamos entrar no Asset Editor do V-Ray e vamos aqui na aba de V-Ray Lights. Primeiro, eu vou renomear essa minha Dome Light, que eu acabei de criar. Eu vou botar a Dome BG e Iluminação. Como eu quero ela como o meu BG e Iluminação, eu desliguei a minha Sunlight, aqui está desligada, assim eu ligo e assim eu desligo. E também desliguei o meu céu, meu environment, que é aqui nos settings. A gente vem em environment aqui e a gente desliga essa aba. Antes ela estava assim e eu desliguei para ela não interferir na minha cena, porque como eu não quero o céu que o V-Ray me dá, eu quero um outro background, eu desligo essa aba. Então vamos voltar lá na nossa Dome Light. E aqui a gente vai procurar o nosso HDR que a gente escolheu para fazer o background. Eu vou pegar aqui qualquer HDR, tá, gente? Só para mostrar para vocês, realmente eu não escolhi um que ficasse super legal ali, mas eu vou mostrar só como é que funciona, como é que faz. Vamos vir aqui nessa caixinha aqui e vamos procurar o nosso HDR no nosso computador. Eu vou pegar esse 9 aqui, abrir. Que na verdade foi o que eu fiz a iluminação da minha cena, tá? Da minha cena original. E aí ele vai carregar o HDR aqui dentro da Dome Light, a gente já consegue ver aqui. Vamos voltar. E a primeira coisa que a gente vai fazer para esse background ficar da maneira certa é trocar o shape de Hemisphere para Sphere. Por quê? Porque o Hemisphere ele vai pegar só a parte do céu e o Sphere ele vai pegar todo os 360 da nossa Dome Light. Ele vai aparecer tanto o chão como o céu. Então, assim, evita de ficar com aquele problema de aparecer uma parte preta no seu render, que vai ser exatamente aquela parte da transição do céu pro piso, tá? Então, depois que a gente muda para Sphere, eu vou colocar aqui a intensidade de 2, só pra gente ver como é que fica, tá? E vamos bater um render pra ver como é que tá essa Dome Light.
E aqui o nosso render está terminado. Eu liguei o Mature Override para o render sair mais rápido e como a gente não quer ver os materiais, a gente quer ver só o background, o Mature Override não vai atrapalhar. Então aqui a gente já consegue ver que o nosso background já saiu aqui na nossa cena, de acordo com a Dome Light lá que a gente escolheu. E se você quiser utilizar o background da outra maneira, não tá gostando da posição desse background, é só a gente mudar lá na nossa Dome Light. Vou abaixar aqui o Frame Buffer, voltar lá pro V-Ray, e aqui na nossa Dome Light, a gente vai entrar aqui dentro do HDR de novo, vamos vir aqui em Texture Placement, e a gente pode rotacionar esse background aqui no Rotate H. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor de 200. Isso aí é teste, tá, gente? A gente tem que ir mudando e renderizando de novo até chegar um background que você se agrade aí. Esse background não tá muito legal porque tá muito longe, então eu escolheria um mais perto para compor a minha cena. Mas como já tá esse aí, eu quero só para mostrar para vocês, eu vou rotacionar aqui só pra gente ver como é que fica em outra posição, tá? Então vamos lá. Vamos bater um render. E aqui com o render terminado, com a rotação de 200 graus, a gente consegue ver que o background aqui já mudou. Então você pode ir testando aí qual o background, qual é a posição do HDR que você quer, qual que você acha melhor, enfim. Aí você pode me falar, Amanda, mas eu quero o background do meu HDR, mas eu não quero que ele ilumine a minha cena, eu quero utilizar ainda a Sunlight junto com o background do HDR, como é que eu faço isso? A gente pode tirar a iluminação do nosso HDR. Como? Vamos voltar aqui de novo para o Asset Editor. E aqui nas nossas configurações da Dome Light, a gente vai vir aqui em Options. E aqui na opção de Affect Diffuse, a gente vai desmarcar essa opção para ela desligar a iluminação da cena do HDR. O que faz essa opção Affect Diffuse? Ela desliga o sol do nosso HDR, mas ela continua com um efeito luminoso, ou seja, ela continua como se o nosso céu tivesse iluminado, mas a iluminação em si não incide no nosso projeto, ela não vai afetar mais o nosso projeto, tá? Então, a gente pode tirar essa opção Affect Diffuse para desligar o sol do nosso HDR, e agora a gente só vem aqui e liga de novo a Sunlight. A gente não vai ligar também o Environment, porque Environment é exatamente o nosso céu. Então, a gente vai querer o céu do HDR e a iluminação da Sunlight. Então, a gente vai fazer isso, deixar o Environment desligado, a Sunlight ligada e a Dome Light com o Affect Diffuse desmarcado. Então, vamos bater um render para ver como é que tá ficando agora. E aqui, com o nosso render terminado, a gente consegue ver o resultado utilizando o background do HDR junto com a Sunlight. Aqui, a nossa iluminação do HDR, ela não tá mais interferindo na nossa cena, somente a Sunlight, então você pode aí mexer a Sunlight como você quiser, posicionar como você quiser, porque agora ela que está influenciando na sua cena. Aqui a gente consegue ver até que a cena já tá até mais amarelada. E aí, desse modo, utilizando o HDR, você pode pegar qualquer background que você quiser, qualquer HDR que você quiser para fazer esse background, para fazer essa iluminação, de acordo com o efeito que você quiser dar na sua cena, enfim, você pode utilizar aí da maneira que você quiser agora. O segundo modo que eu vou mostrar para vocês de colocar background é com o retângulo. E essa é a forma que eu mais utilizo de todas para ambientes internos. Eu vou fechar aqui o Frame Buffer. Vou deixar a minha luz do HDR funcionando, porque é exatamente essa luz que eu utilizei na minha cena original. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Vou ligar aqui de novo o Affect Diffuse e desligar a minha Sunlight, tá? E agora, para eu não utilizar mais o background do meu HDR, eu quero utilizar um outro background, mas eu quero ainda utilizar a minha iluminação do HDR, tá? Então, eu vou apertar o Invisible. Vou marcar essa caixinha aqui, que agora
vocês conseguem ver que ele tirou o nosso background, mas ele vai continuar com os reflexos e com a iluminação. Aqui, como eu vou colocar outro background, eu também não quero os reflexos. Então, eu posso vir aqui e tirar Affect Reflections, eu apenas desabilito. E agora, os reflexos do meu céu, do meu background que tinha antes no meu HDR, ele não vai também influenciar nos reflexos dos meus vidros, nem nada. Então, vamos aqui colocar o outro background que eu quero do outro modo. Eu vou vir aqui do lado de fora da minha cena. E aqui eu vou fazer um retângulo, assim, um retângulo normal, travando no eixo verde. Vou fazer um grupo dele e vou levar ele pra cima. Eu vou colocar aqui bem onde tá a minha janela, onde eu quero posicionar esse background. Vou abaixar mais um pouco. Ok, vou lá voltar para a minha cena. E aqui a gente tem que aumentar ainda um pouco mais esse retângulo aqui, ó. Ainda vai aparecer na nossa cena esse espacinho que tá sem retângulo. Então, eu vou voltar lá. Vou entrar no grupo dele. E vou aumentar esse retângulo mais aqui. Voltar para nossa cena, ok? Então, aqui a gente já completou com todo o retângulo. O nosso background vai ficar nesse retângulo aí, tá? Então, depois que a gente coloca o retângulo, eu vou criar um novo material para colocar esse background. Eu vou vir aqui em materiais, aqui do lado. Aqui já tá o BG porque eu já tinha criado, tá, gente? Mas eu vou criar outro aqui. Vou botar 00 background. E aqui eu vou procurar a minha imagem do background que eu quero. Vou colocar essa mesma aqui. Eu aperto OK. Então, a gente vai vir aqui no nosso retângulo criado e vamos colocar esse material aqui no retângulo. Ele vai vir assim, com dimensões pequenas. Então, a gente pode vir aqui em editar e só trocar essas dimensões. Eu vou botar, por exemplo, 12 metros, ok? Vamos voltar lá para a nossa cena e a gente vai posicionar esse background da maneira que a gente quer. Já aqui posicionado na nossa cena, para que a gente não precisa ficar indo lá e voltando, ficar indo lá e voltando para ajeitar esse background. Então, eu vou aqui ocultar a minha esquadria, aperto 2 vezes aqui e coloco com o botão direito, textura, posição. E aqui na posição, eu posso posicionar esse background da maneira que eu quiser. Vou colocar mais ou menos assim, apertar o Enter, e aqui ele já está posicionado. Eu vou sair desse grupo, vou em Editar, Reexibir, Último, para reexibir a minha esquadria, e aqui eu vou atualizar a minha cena, para ele atualizar a nossa cena com esse background agora, tá bom? Eu vou bater um render para vocês verem como é que fica só fazendo desse jeito aqui, tá? Vamos aqui no Asset Editor e vamos bater um render. Aqui o render começou, mas eu já vejo um problema aqui que eu não tirei o Can Be Overriding lá do nosso background. Então eu vou fazer isso com vocês aqui rapidinho, vou parar o render, dar o stop, porque como eu tinha colocado o Material Override, o nosso background também saiu com o Material Override aplicado. Então eu vou fechar aqui. Vou lá no nosso material, no Asset Editor, eu procuro 00 Background. E aqui a gente vai no Can Be Overridden e vai desabilitar essa caixinha para a gente conseguir ver lá no nosso render. Vou dar um render de novo. E agora aqui que o render terminou, eu tenho 2 considerações a fazer com esse background já posicionado. Primeiro é que, como ele é um retângulo, acaba que ele faz sombra ali no nosso projeto. O sol não consegue atravessar ele, porque ele é uma geometria ali no nosso projeto. Então, acaba que se o sol está posicionado atrás desse retângulo, o sol não consegue passar ali para dentro da nossa cena.
A segunda consideração é que, deixando o background desse modo como a gente colocou, parece que ele é uma imagem opaca, só uma imagem que a gente colocou ali atrás. Parece que o sol não tá vindo dele, parece que ele não tá emitindo uma luz ali para a nossa cena. Então a gente vai fazer duas configurações desse background. Vamos voltar. Primeiro eu vou salvar aqui o nossa imagem no histórico, pra gente não perder. E agora vamos lá fazer essas configurações. Vamos entrar no Asset Editor, procurar aqui o nosso material do background. E o primeiro de tudo é que como a gente vai fazer que esse background, ele tem a sensação de que está emitindo uma luz, que ali o sol está saindo dele. A gente vai adicionar uma layer emissive no nosso material. Mas antes, para que ele não perca o mapeamento que a gente posicionou aqui na nossa cena, a gente vai ter que fazer uma coisa antes de colocar o nosso material de emissivo. A gente vai vir aqui em Binding, mudar o Texture Mode para Custom Mode. Vamos pegar o nosso Diffuse, copiar, e vamos colar Paste as Copy aqui na nossa textura. Assim, quando a gente colocar o nosso material de emissive, a gente não vai perder o mapeamento que a gente fez antes, tá? Então, vamos aqui no adicionar layer e vamos colocar a layer de emissive. Ó, a gente vê que quando a gente põe a layer de emissive, a gente não vai perder o mapeamento que a gente tinha feito antes no nosso posicionamento da textura. Se você não fizesse isso do binding, ele ia perder o mapeamento lá e você ia ter que fazer um mapeamento de novo, posicionar a textura de novo do jeito que você quer. Então, vamos pegar aqui o nosso diffuse, vamos copiar ele aqui e vamos colar no nosso color do emissive. Aqui eu geralmente coloco a intensidade de 2 para background, depende muito aí da sua cena também, você tem que ir testando, tá? E aí, desse jeito, ele vai emitir uma luz como se o nosso sol estivesse saindo dali, como se o nosso background realmente tivesse iluminado. O segundo problema que a gente tem é a situação das sombras, que ele está fazendo uma sombra no nosso projeto, né? Como é que a gente vai tirar isso? A gente vai vir aqui em adicionar atributo, em Ray Trace Properties, não sei se falei certo. Vamos abrir aqui. E vamos desabilitar o Cast Shadows, que é essa sombra que a nossa geometria, que uma geometria que está adicionado àquele material, faz na nossa cena, no nosso projeto. Então, a gente vai desabilitar aqui o Cast Shadows e a gente vai ver como é que fica fazendo um render de novo. Agora que terminou aqui o nosso render, a gente consegue ver a diferença que essas duas configurações tão pequenas fizeram na nossa cena. Eu já salvei aqui no histórico, tá? Pra gente comparar. E olha aqui a diferença. Essa é a de antes, que a gente consegue ver que a cena não tá com muito contraste aqui embaixo. O nosso céu tá meio apagado. E essa é a de depois. Tá vendo como o céu, ele tem bem mais iluminação, parece que o sol tá vindo dele. A nossa cena também ganhou um pouco de contraste e eu não fiz nenhuma modificação em nenhum local, só apenas aquelas configurações do nosso background. E essa é a forma que eu mais faço os meus backgrounds hoje em dia das minhas cenas internas. Agora a gente vai para cenas externas, que a primeira, que é utilizando a Domilight HDRI, eu não vou mais mostrar para vocês porque eu já mostrei aqui na cena interna, então eu faço da mesma forma. E a segunda forma é utilizando o Photoshop, colocando o meu background lá dessa forma. Então, eu já abri aqui uma imagem no Photoshop. Eu confesso para vocês que foi muito difícil achar uma imagem que eu não tivesse o meu fundo já colocado lá no V-Ray, que eu acho muito mais prático e muito mais rápido colocar o meu background por lá, das maneiras como eu falei pra vocês antes. Mas eu vou mostrar aqui só como eu faço pra vocês no Photoshop, só pra ter todas as opções sanadas, tá? Então, o que eu faço aqui?
Eu trouxe aqui a minha imagem sem o background, sem o céu. Ali eu também coloquei o meu background de alguns prédios ali atrás, ó. Que eu apenas peguei uma imagem do Google e recortei esses prédios e posicionei ali atrás, tá? Da minha imagem. Então, eu vou posicionar agora o céu aqui. Primeiro, eu escolho uma imagem que eu quero posicionar aqui atrás. Por exemplo, eu vou escolher essa 42. Puxo pro meu Photoshop. E aqui eu posiciono ela do jeito que eu quero. Eu aperto Shift para aumentar ela aqui. Posiciono aqui. E para mim aqui tá ok. Eu só aperto Enter e faço as modificações que eu quero nesse céu. Por exemplo, se eu quero... Aqui não é o caso, né? Mas, por exemplo, se eu quero um céu mais nublado, eu venho aqui nos meus ajustes e boto, por exemplo, matiz saturação. E eu venho aqui e linko a minha setinha para baixo para colocar esse ajuste somente no meu céu, no meu background. E eu venho aqui, por exemplo, e diminuo a saturação. E esse céu, ele fica mais nublado. Aqui eu posso ajeitar também a luminosidade dele, deixar ele mais clarinho. E posso ir fazendo outros ajustes. Eu venho aqui, boto o brilho e contraste, coloco a setinha para baixo para linkar com ele. E venho aqui, diminuo no brilho, aumento no brilho, no contraste também. Deixar ele menos azul, mais azul. Enfim, você pode fazer as modificações que você quiser. Mas aqui eu tenho um ponto muito importante que serve para qualquer background que você colocar. O HDR, ele tem uma vantagem que é que você não consegue errar no seu background. O sol, ele tá vindo de um local, então o background ele vai ser condizente com o seu sol. Quando a gente coloca um HDR só de iluminação e tira o background dele e põe um outro background, a gente tem muito mais chance de errar. Por quê? Porque, por exemplo, vocês estão vendo que o meu sol, ele tá vindo desse lado direito da imagem, que as sombras estão todas para cá. Muita gente faz isso, por exemplo, o seu sol ele tá vindo do lado direito e eles colocam no background o céu mais claro do lado esquerdo, como se o sol tivesse vindo da esquerda. E isso tira completamente o realismo da cena, gente. Então, vamos ver aqui de um jeito errado que ficaria, tá? Vamos ver aqui em camadas. Eu vou selecionar esse meu céu e vou girar aqui horizontalmente para vocês verem. Por exemplo, se o céu ele tivesse desse jeito aqui, da minha parte mais clara do céu vindo da parte esquerda, ele já ia ficar errado, porque o sol ele tá vindo do lado direito. Então vocês têm que prestar muita atenção nisso quando vocês forem posicionar o background de vocês. E essas são as 3 formas que eu utilizo para o posicionamento dos backgrounds. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem os temas que vocês querem dos próximos vídeos, quais são as suas dúvidas. E muito obrigada por ter assistido. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.